figura é essa? Então, isso era lá dentro do santuário. Então, o que Edson disse é que no dia 22 de 10 de 1844, conforme Miller tinha acertado a data, ele só se equivocou no movimento. Jesus, de fato, entrou no santuário, mas não no terrestre. Ele entrou no Santo dos Santos lá nos céus. Né? Ele fez um movimento, até agora ele estava apenas no santo lugar, que era fora, mas agora ele faz um movimento e entra lá no Santo dos Santos para fazer investigação pelos nossos pecados e terminar a purificação que ele havia começado aqui na Terra. Então, essa foi a visão que o Edson teve e que foi chamado de a grande revelação. Edson, com isso, disse que Miller não estava equivocado em relação à data, mas em relação ao local, e disse que, na verdade, Cristo havia entrado ali no santuário celeste para fazer a obra de purificação. E aí ele chamou o seu grupo e compartilhou as boas novas. E aí outros dois grupos se juntaram a eles. Um grupo dirigido por Joseph Bates, que dava muita ênfase à guarda do sábado. O Miller já falava alguma coisa, o Ian Edson também falava disso, mas o Bates era o que insistia na guarda do sábado. Esse grupo se juntou e havia um terceiro grupo dirigido por uma senhora chamada, a essa altura, solteira, chamada Ellen G. White, que dava muita ênfase aos dons do Espírito Santo. Então se juntam esses três grupos, o de Edson, com a visão da entrada no santuário celeste, o do Bates, com a ênfase no sábado, e de Ellen White, enfatizando os dons do Espírito Santo, e aí surge o movimento adventista. Então, nós vamos concentrar mais no grupo que seguiu Ellen White e que deu base para o surgimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ellen White, desde cedo, ela começa a reivindicar ser uma profetisa da parte de Deus e que recebia de Deus revelações autoritativas. E os seus seguidores a reconheceram como sendo, de fato, profetisa. Essas revelações de Ellen White foram publicadas na forma de livros e outros escritos e contribuíram em muito para a formação das doutrinas dos adventistas e para a expansão da igreja. Ela e, posteriormente, o seu marido disseminaram amplamente os ensinos proféticos e doutrinários por meio de revistas e livros. Muito bem. Embora a Igreja Adventista vai afirmar que a Bíblia é a sua autoridade maior, ainda crê que Deus inspirou Ellen White em sua interpretação das Escrituras e em seus conselhos. Isso eu vou mostrar para vocês mais adiante, a prova. A obra-prima da senhora White, o livro mais conhecido dela, é O Grande Conflito, que eu tive a oportunidade de ler todinho, de cima a baixo. E que é um livro que os adventistas recomendam sempre. É o livro que eles usam para evangelismo, né? Manda a pessoa ler O Grande Conflito de Ellen White. Esse livro já foi editado em mais de 30 línguas e tem uma vendagem superior a 2 milhões de exemplares no mundo todo. Ela também escreveu outras obras, que são Vida de Jesus, Patriarcas e Profetas, Veredas de Cristo, Desejado de Todas as Nações, inúmeros artigos. Há muita coisa, há muito material. Existem, além da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a mais importante, outros grupos que se derivaram, se dividiram, se separaram. O movimento adventista ele não é um movimento uniforme. Então, como, por exemplo, dentro dos batistas, você tem batista regular, batista da convenção, você tem batista bíblica, batista reformada. Então, tem várias linhas, mesma coisa dentro da igreja presbiteriana, assim também dentro do adventismo você tem várias linhas, e algumas delas divergem em algumas coisas. As mais importantes são a Adventista da Promessa, Igreja Adventista do Pacto, mas a mais importante é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, conhecida como Sabatista ou Sabatismo. E é nela que nós vamos concentrar aqui. Lembrando que nem todos os adventistas eles seguem exatamente essas doutrinas, né? Dependendo, por exemplo, eu sei que a Adventista da Promessa ela é mais carismática e um pouco mais evangelical, né? Mas o pessoal da Adventista do Sétimo Dia se concentra mais nos estudos de Ellen White. Algumas doutrinas mais polêmicas do movimento de Ellen White,
e depois da igreja, que foi formada em torno das ideias dela e que são mantidas até hoje pelos adventistas. Primeiro, o exclusivismo da Igreja Adventista. Artigo de 2001 da Revista Adventista, página 10, é a revista de março de 2001. Eu creio no futuro brilhante do movimento adventista, porque não somos uma simples igreja entre as demais, nós somos o remanescente de Deus para o tempo do fim. No certificado de batismo que é fornecido pelos adventistas, onde tem as perguntas que têm que ser feitas aos catecúmenos, tem a pergunta de número 13, que é a seguinte: você crê que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja remanescente da profecia bíblica? Tem aqui uma outra citação, que é do livro, da revista deles nos Estados Unidos, The Review and Herald. Cadê o cara do inglês? Só, né? Vê aí para mim se eu pronunciei isso. Herald. Revista deles, ele diz o seguinte. Isso aí é o artigo de 12 de setembro de 1893. As igrejas denominacionais caídas são Babilônia. Está se referindo presbiteriano, batista, metodista. A Babilônia tem estado a promover doutrinas venenosas, o vinho do erro. Esse vinho é composto de doutrinas falsas, como a imortalidade da alma, porque os adventistas não creem que a alma continua a existir, né, depois da morte. Então diz que isso é uma doutrina falsa, é um erro pagão. O tormento eterno dos ímpios, eles também não creem no inferno eterno. A negação da existência de Cristo antes do seu nascimento em Belém, eles acham que Cristo já existia corporalmente antes de encarnar no ventre de Virgem Maria. Isso aí nós vamos chegar mais adiante, não é? E também porque eles defendem o primeiro dia da semana acima do santo dia de Deus, que é o sábado. Várias igrejas apresentam ao mundo estes erros e outros semelhantes, cumprindo as escrituras que dizem que todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Então, as outras religiões, as outras denominações, não é? Elas são seita e são Babilônia. Eles são o remanescente de Deus para o último tempo. Vocês lembram, na primeira palestra, que uma das características que eu dei de uma seita é exatamente que elas acham que são o grupo exclusivo de Deus reservado para os últimos tempos. É a mesma coisa os mormons, o islamismo, nós vimos isso, o espiritismo, Allan Kardec dizendo que é a terceira e última revelação, e não pode ser diferente também, os adventistas pensam assim. Doutrina de Cristo. A Igreja Adventista declara sobre Jesus no seu livro Nisto Cremos, Fundamento 4. Deus, o Filho Eterno, encarnou-se em Jesus. Por meio dele foram criadas todas as coisas, revelado o caráter de Deus, efetuada a salvação da humanidade, julgado o mundo, sendo para sempre verdadeiramente Deus. Ele se tornou também verdadeiramente homem, Jesus o Cristo, concebido do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Tudo certo. Como eu disse, nós também pensamos assim. Mas há dois pontos polêmicos na doutrina de Cristo na Igreja Adventista. O primeiro é que eles dizem que Jesus Cristo é o anjo Miguel que aparece no Antigo Testamento. Isso aqui, conforme afirma Ellen White no seu livro Os Patriarcas, página 366. A base que eles usam para isso é a passagem de Judas 9, onde o arcanjo Miguel aparece para disputar com Satanás a respeito do corpo de Moisés. Eu vou ler aqui para vocês, porque ninguém lê o livro de Judas pensando que é o Iscariotes, mas não é não. É outro Judas. Você já leu o livro de Judas? E eu leio livro de traidor, né? Eu não vou ler isso. O cara que traiu Jesus. Não, gente, é outro Judas, né? Não é o Judas traidor. Judas 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Na interpretação adventista, esse Miguel aqui, na verdade, era Jesus Cristo. Eu vou ler o que é que a Ellen White disse a respeito dessa passagem no livro Early Writings, cadê ele? De 1882, página 164. Moisés passou pela morte, mas Miguel veio e lhe deu vida eterna, antes que seu corpo visse a corrupção. Satanás tentou segurar o corpo, reclamando como seu, mas Miguel ressuscitou Moisés e o tomou para o céu. Satanás rebelou-se cruelmente contra Deus, acusando de injusto.
permitindo que sua presa fosse tomada dele. Mas Cristo não repreendeu o seu adversário, humildemente se submeteu ao Pai, dizendo: o Senhor te repreenda. Ou seja, para Ellen White, o arcanjo Miguel lá, na verdade é Jesus Cristo. Eles acreditam que Jesus Cristo já existia, e aqui é preciso, antes da encarnação. É preciso aqui fazer uma explicação. Quando a gente fala na eternidade de Cristo, a gente fala na eternidade do Filho de Deus. A segunda pessoa da Trindade, ela sempre existiu, junto com o Pai e com o Filho. Mas houve um momento na história em que ela encarnou, tomou forma humana, e foi há 2000 anos atrás, no ventre da Virgem Maria e na pessoa de Jesus de Nazaré. Antes disso, ele existia, como sempre existiu, como Deus. Ele não existia numa forma como de um anjo ou de um ser criado ou qualquer outra coisa, como às vezes transparece no pensamento adventista. Mas é o ensinamento deles aí.